Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre avaliação de temperatura efetiva, que é um conceito para conforto térmico que a gente encontra lá na NR17, a norma de ergonomia. Então, bora lá direto para o assunto. Lá no item 17.5, condições ambientais de trabalho, vai encontrar o seguinte, ó. As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Então, quando ele fala dessas condições ambientais, ele vai falar de ruído, vai falar de calor, vai falar de iluminação, vai falar de umidade, tem vários itens, tá? Só que a gente vai focar aqui especificamente na parte de temperatura efetiva, na parte de conforto térmico. E ele continua falando o seguinte, ó, no item 17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante. Isso aqui é importante. Por quê? Porque ele está dizendo que esses parâmetros de condições ambientais da NR17 é para esse tipo de atividade, tá? De solicitação intelectual e atenção constante. E ele dá alguns exemplos, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, sala de desenvolvimento ou análise de projeto, dentre outras, são recomendadas as seguintes condições de conforto. Então, que fique claro, os parâmetros que tem na NR17 são para esses tipos de atividades aqui citados. Tá? E aí tem a questão da temperatura efetiva dentre esses parâmetros. Só que vocês percebem que é antigo, né? Então, a Associação Americana dos Engenheiros de Aquecimento e Ventilação publicou o trabalho de Hugetin e Aglo em 1923. Percebe que isso não é uma coisa nova. Isso é um negócio bem antigo. E você já deve ter visto esse ábaco, que eu vou ter lá a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido, a velocidade do ar, e com base nesses três parâmetros, a gente chega na temperatura efetiva. A gente vai depois explicar como fazer a leitura desse ábaco. Só que se eu tenho, vou voltar aqui, ó, eu tenho aqui o bulbo seco, né? E eu tenho o bulbo úmido, então geralmente o que o pessoal faz? Pega lá o nosso medidor de estresse térmico, que muita gente chama de termômetro de globo, né? E aí pega aqui, ó. Aqui eu tenho o termômetro de bulbo seco. E aqui eu tenho o termômetro de bulbo úmido natural. Epa! Lá no anterior eu falei bulbo úmido. Aqui eu estou falando bulbo úmido natural. Será que é a mesma coisa? Não, né? Aqui eu tenho um psicrômetro que também tem, ó, tem o bulbo seco e tem um termômetro de bulbo úmido natural. Quando a gente viu lá na NR17, ou melhor, no ábaco de temperatura efetiva, em nenhum momento ele fala termômetro de bulbo úmido natural. Ele fala termômetro de bulbo úmido. Será que esqueceram de colocar o natural aqui? Não, não esqueceram. Na verdade, é um outro parâmetro e geralmente se usa aquele ali, mas está errado. Então, bora lá. Quando eu chegasse para pegar o termômetro de bulbo úmido é diferente. O bulbo úmido natural, vou voltar lá no termômetro. Nesse termômetro aqui, o bulbo úmido natural, o que acontece? Ele está aqui exposto a uma situação sem ventilação forçada. Então, ele vai secar naturalmente. Tá? Esse outro modelo de psicrômetro que eu mostrei também. Agora, quando eu falo de bulbo úmido, que é o que o ábaco comenta, eu vou ter uma ventilação forçada. Então, por exemplo, existe esse modelo de psicrômetro que você vai rodar e aí vai ter uma ventilação forçada. Lógico, tem que ter uma velocidade estabelecida. E aí você vai chegar a um parâmetro. Pô, professor, isso aí é muito manual, muito artesanal. Tem um negócio melhorzinho? Ó, esse outro modelo aqui, ó, tem em cima um ventilador mecânico, então vai ser ligado. E embaixo tem um termômetro de bulbo seco, bulbo úmido, ele vai soprar, então vai ter uma ventilação forçada que vai te dar o parâmetro do bulbo úmido. Então percebe que não é exatamente a mesma coisa, o bulbo úmido natural em relação ao bulbo úmido. Tá. Então, achamos o primeiro parâmetro, ou melhor, já achamos dois, né? A gente precisava do bulbo seco e do bulbo úmido. Achamos já esses dois parâmetros. Falta o quê? A velocidade do ar. A velocidade do ar, bora lá. Eu vou usar um anemômetro. Um anemômetro, eu posso usar esse de palheta. E eu peguei um modelo qualquer na internet. E aí eu peguei a referência aqui, ó, metros por segundo. Então, faixas de 0,4. A faixa que ele vai medir, né, de 0,4 metros por segundo até 30 metros por segundo. E com uma precisão de mais ou menos 5%, mais 0,5 metros por segundo. Esse modelo, tá? Então, esse modelo tem esta faixa, essa precisão. E esse é de palheta, ou seja, o vento vai soprar a palheta, vai rodar, e conforme vai rodando, eu vou ter indicação da velocidade do ar. Só que
Percebe que esse começa a 0,4. Se a gente olhar no ábaco, olha aqui embaixo, a velocidade do ar. Bem aqui, ó, começa com quanto? 0,1, 0,5, 1. Então, dependendo do modelo de anemômetro, se você vai usar desse palheta, ele não vai atender, tá? Ele não vai conseguir fazer a percepção desses valores mais baixos. Então, eu posso usar um anemômetro digital de fio quente. Peguei também um modelo qualquer na internet. E olha lá, metros por segundo. Faixa de 0,1 metros por segundo até 25 metros por segundo, com uma resolução de 0,01 metros por segundo. Percebe que esse já começa em 0,1. Então, enquanto de palheta roda, né, e aí vai te dar a velocidade, esse, na ponta dele, ele tem como se fosse um resistor, aí passa o ar, esse resistor muda a temperatura, em função dessa mudança, vai dar a velocidade. Então, ele é muito mais preciso. Tá? Você vai verificar o que você precisa para fazer a avaliação. Tá? Então, eu já tenho a temperatura de bulbo seco, e eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos considerar que o termômetro de bulbo seco nosso deu 35 graus Celsius, o nosso termômetro de bulbo úmido deu 25 graus Celsius, e a velocidade do ar com o anemômetro deu 2 metros por segundo. Então, lá na NR17, tem assim, ó, índice de temperatura efetiva tem que estar entre 20 e 23 graus centígrados. Então, esse é o parâmetro que está escrito lá na temperatura efetiva, de 20 a 23. Então, bora ver aqui se esses parâmetros aqui a gente vai conseguir entre 20 e 23. Aí eu vou chegar no ábaco, né? No ábaco, primeira coisa, o termômetro de bulbo seco, 35. Eu vou lá, pá, marco aqui no 35. Tá aqui a bolinha vermelha. Depois, nessa outra vertical, vou marcar o termômetro de bulbo úmido, 25. Marquei aqui o bulbo úmido. Traço uma reta de lá para cá. Tracei a reta. Agora, eu vou marcar a velocidade do ar. A velocidade do ar não está aqui embaixo? Então, marco aqui, ó, 2. Está aqui o 2. Aí eu vou subindo nessa curva. Vou. Quando bater na outra reta, o que eu vou fazer? Vocês percebem que tem várias retas na diagonal? Então, olha, ó, 20, 25, 30. Tem várias retas na diagonal, né? Então, você acompanha. 25, 26, 27. Então, a temperatura efetiva, quando eu tenho o termômetro de bulbo seco a 35 graus, o termômetro de bulbo úmido a 25 graus e com uma velocidade do ar de 2 metros por segundo, a temperatura efetiva será de 27 graus Celsius. Tá? Então, percebe que não é tão complicado. O problema é conseguir os valores, conseguir as informações. Mas você conseguiu as informações, joga no ábaco e está resolvido. Um detalhe importantíssimo. Temperatura efetiva é o que tem na atual NR17. Porém, a NR17 está sob revisão, né? E há uma grande probabilidade que mude o parâmetro. Se você pegar o texto da nova NR17, que ainda não está em vigor, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, vai dizer lá para usar o método Fanja. O método Fanja, eu também já fiz 2 vídeos sobre o assunto, e aí eu vou até colocar na descrição do vídeo para você olhar também. Então, por enquanto, a gente continua usando temperatura efetiva e provavelmente, eu não acredito que esse ano mude a NR17, mas eu estou chutando, tá? Enquanto não mudar, você usa esse método aqui. Quando mudar, você talvez, provavelmente, deve mudar para o método Fanja e aí você dá uma olhada para saber como funciona. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E o livro de hoje, na verdade, eu vou primeiro indicar uma apostila e depois eu indico o livro. O livro é, vamos olhar a apostila, Conforto e Estresse Térmico, tá? Então, essa apostila é da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é do professor Roberto. Esse material, eu vou colocar um link na descrição do vídeo para você poder baixar e fazer a leitura dele. Só que eu também recomendo que você faça a leitura, se você faça aquisição, na verdade, vai ser um pouquinho caro, porque esse livro é importado. Manual de Higiene Industrial da Fundação Mafra. Esse livro está em espanhol, mas relacionado à higiene ocupacional, para mim, é uma das obras mais completas que tem. Lógico, se você quer estudar só ruído, só calor, não, aí tem livros mais especializados. Mas falando de tudo, dando uma geralzona sobre tudo, para mim é um dos livros mais completos que tem. Tá? Dentro do meu conhecimento, óbvio. Então, Manual de Higiene Industrial é a 2ª edição. A primeira edição você consegue encontrar aí rodando na internet, eu acho que eu já vi algumas vezes. Mas essa 2ª edição que está atualizada, da Fundação Mafra, acho que é de 2015, é um excelente material. É um livro imenso e muito bom, que detalha bastante a higiene ocupacional.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. E lógico, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo programa.